Memòries d'Esperança, a jornada da Dona Teresa. Naquele momento, encarando aqueles olhos frios, compreendi que o verdadeiro tormento não estava nas profundezas da terra, como o padre Antônio costumava pregar nos domingos na igrejinha de Nossa Senhora. O tormento habitava minha própria casa, entre paredes que um dia significaram segurança. Antes de prosseguir com minha história, gostaria de pedir que se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem de qual região do Brasil estão me assistindo. Vamos começar esta jornada juntos. Me chamo Teresa Oliveira dos Santos, mas todos aqui em Ribeirão das Pedras, este lugarejo esquecido entre as montanhas do Vale do Ribeira, me conhecem como Dona Teresa das Rendas. Carrego 81 anos nas costas, tenho os dedos curvados pela artrite adquirida em décadas criando meus trabalhos artesanais que vendo na feira municipal, mas a memória continua afiada como os espinhos da jurubeba. Quem me vê hoje, tranquila na cadeira de balanço na varanda da minha casinha colorida, distribuindo balas para os netinhos das vizinhas, jamais imaginaria a trajetória de superação que marcou minha existência desde os meus 11 anos de idade. Nasci em 1944, num casebre de madeira no bairro do Lajeado, região tão isolada que durante as chuvas intensas ficávamos completamente ilhados, com o riacho transbordando e carregando tudo que encontrava pela frente. Nossa casa era simples, piso de terra batida, um fogão a lenha que nunca se apagava e uma nascente cristalina que brotava nos fundos do terreno. Não tínhamos luxos, mas como meu pai, Benedito, sempre dizia, enquanto houver feijão no prato e telha sobre nossas cabeças, somos abençoados. Papai trabalhava como coletor de palmito. Saía antes do amanhecer, com seu facão na cintura e chapéu de palha protegendo do sol, retornando quando as estrelas já pontilhavam o céu, carregando às costas o sustento que venderia no dia seguinte. Era ofício árduo e arriscado, enfrentando os perigos da mata fechada e as complicações com a fiscalização, já que nem sempre possuía autorização para extração. Apesar das dificuldades, era íntegro à sua maneira, garantindo sempre o essencial para mim e para meu irmão Osvaldo, 7 anos mais velho que eu. Olha o que trouxe para você, Terezinha. Ele chegava às vezes com uma fita colorida para meus cabelos ou um pedaço de doce embrulhado cuidadosamente. Pequenas alegrias que iluminavam aquela infância tão modesta. Minha mãe, Conceição, trabalhava com costura. Inicialmente atendia apenas as vizinhas, consertando um rasgo aqui, ajustando uma barra ali, mas logo sua habilidade foi reconhecida e começou a receber encomendas até das famílias da cidade. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa confecção em Santa Clara, município vizinho distante, quase 2 dias de viagem pelas estradas precárias daquela época. Ela relutou no princípio. Não quero deixar vocês, dizia enquanto organizava sua pequena mala. É apenas temporário, logo economizo o suficiente e volto para ficarmos juntos. Quem sabe até consigo comprar uma máquina de costura nova. No começo, mamãe retornava toda semana, gastando praticamente o domingo inteiro na viagem, só para passar algumas horas conosco. Com o tempo, as visitas foram se espaçando, quinzenais, depois mensais. As estradas eram terríveis, a jornada exaustiva, e na confecção sempre aparecia mais trabalho, mais oportunidade de aumentar os rendimentos. Com a ausência de minha mãe, nosso lar mudou. Papai, naturalmente reservado, tornou-se ainda mais introspectivo, mais melancólico. Osvaldo, que já demonstrava comportamento difícil desde os 15 anos, tornou-se praticamente insuportável. Os desentendimentos entre eles, antes ocasionais, transformaram-se em rotina. Preciso de dinheiro, pai, Osvaldo solicitava quase diariamente. Quero sair deste fim de mundo, ir para a capital. Todo mundo está indo para São Paulo. Só nós continuamos presos neste lugar esquecido. E o que pretende fazer lá, rapaz? Passar necessidade? Envolver-se com coisas erradas? Aqui pelo menos tem abrigo e alimentação, meu pai respondia, sempre com a mesma firmeza. Alimentaco? Este caldo ralo que chamamos de feijão e farinha todos os dias? E esse teto que deixa a chuva entrar? Até quando vai aceitar viver nessas condições precárias?
As palavras de meu irmão eram como punhais no coração de nosso pai. Eu percebi em seus olhos a tristeza de não poder proporcionar uma vida melhor para os filhos, a vergonha de ser chamado de fracassado pelo próprio sangue. Eu, com meus 11 anos naquela época, não compreendia plenamente toda a revolta de Osvaldo. Para mim, nossa vida era simples, mas não infeliz. Tínhamos comida, estávamos juntos, e eu ainda frequentava a escolinha rural 3 vezes por semana, quando não estava ajudando nas tarefas domésticas. Se vocês estão acompanhando minha história até aqui, gostaria de pedir que deixem um comentário dizendo de onde estão assistindo. Aquece meu coração saber que pessoas de todo o Brasil estão ouvindo minha trajetória, mesmo após tanto tempo. Se puderem deixar aquele like, ajudará muito este canal a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir que é possível superar até mesmo os momentos mais sombrios da vida. Os conflitos foram intensificando com o passar do tempo. Osvaldo começou a ausentar-se, permanecendo dias fora sem comunicação. Retornava sempre com cheiro de bebida, às vezes com dinheiro cuja origem desconhecíamos. Roupas novas, um relógio, até mesmo um rádio portátil. Apareceu com esses itens certo dia. Meu pai suspeitava, questionava, e surgiam mais discussões. Onde conseguiu isso, Osvaldo? Está se envolvendo com coisas erradas? Não lhe interessa, velho. Pelo menos não fico como você, aceitando esta vida miserável. Uma vez flagrei meu irmão procurando algo embaixo do colchão de meu pai, onde ele guardava o dinheiro da venda do palmito. Quando me viu parada à porta do quarto, avançou em minha direção com uma fúria jamais vista. Se você contar algo, vai se arrepender, entendeu? Nem pense em falar com o pai. Fiquei tão assustada que mantive silêncio. Dias depois, quando meu pai foi buscar o dinheiro para comprar mantimentos na venda do senhor Joaquim, descobriu que metade das economias havia desaparecido. Foi a discussão mais intensa de todas. Foi você, não foi? Você pegou o dinheiro. Me solte, velho. Não peguei nada seu. Mentiroso. Quem mais poderia ser? A Teresa é uma criança e somente nós 3 vivemos nesta casa. Era o dinheiro para comprar comida para o mês inteiro. Pensei que aquele confronto terminaria em tragédia. Meu pai, sempre tão calmo, parecia possuído por uma raiva que eu jamais testemunhara. Meu irmão, encurralado, negava tudo, mas seus olhos contavam outra história. Permaneci paralisada num canto da cozinha, sem reação, até que meu pai finalmente soltou Osvaldo e saiu, batendo a porta, provavelmente para evitar um desfecho pior. Naquela noite, quando papai retornou, estava mais sereno. Sentou-se comigo na beirada da cama antes de eu adormecer, como fazia quando eu era menor, e disse algo que jamais esquecerei. Terezinha, minha filha, existem pessoas que nascem com coração bondoso e outras que nascem com coração cheio de escuridão. Não importa o que façamos, não conseguimos mudar o que já está lá dentro. Seu irmão, ele tem essa escuridão desde pequeno. Já tentei de todas as formas, mas não consigo alcançá-lo. Prometa-me que sempre permanecerá do lado da luz, filha, que nunca permitirá que as dificuldades do mundo endureçam seu coração. Prometi, sem compreender totalmente o significado daquelas palavras. Apenas muito tempo depois, entenderia o peso daquela conversa. O quanto meu pai já intuía que algo terrível estava se formando dentro de nossa casa. A situação agravou-se quando minha mãe enviou uma carta informando que permaneceria mais alguns meses sem retornar. A fábrica havia aumentado a produção, estavam pagando horas extras e ela desejava economizar mais antes de voltar. Enviou algum dinheiro junto com a correspondência e algumas roupas novas que havia confeccionado para mim. Meu pai ficou devastado, mas não demonstrou. Apenas guardou o dinheiro sob o colchão, junto com o restante das economias, e manteve sua rotina. Osvaldo, por outro lado, explodiu ao saber da notícia. Está vendo só? Até ela não suporta mais esta vida precária. Preferiu ficar longe da gente a retornar para este lugar. Respeite sua mãe, rapaz.
Ela está se sacrificando por vocês, para proporcionar um futuro melhor. Future? Que futuro existe aqui, pai? Me diga. Vou acabar como você, carregando o palmito nas costas até o corpo não aguentar mais, morando numa casa que nem banheiro interno possui. A discussão foi tão grave que Osvaldo desapareceu por quase uma semana. Quando voltou, estava diferente, mais tranquilo, quase amigável. Chegou a auxiliar meu pai em algumas tarefas domésticas. Consertou o telhado que apresentava goteiras, algo que nunca fazia antes. Meu pai estranhou aquela mudança repentina, mas preferiu acreditar que talvez o filho estivesse finalmente amadurecendo. Está vendo, Teresina? As pessoas podem mudar, ele me disse certa noite, enquanto jantávamos arroz com feijão e uma abóbora que ele havia cultivado no quintal. Seu irmão está demonstrando que pode ser diferente. Mal sabia ele que aquela calmaria era apenas o prenúncio da maior tempestade que nossa família enfrentaria. Osvaldo não havia mudado. Estava apenas aguardando o momento oportuno, como aquelas onças que meu pai dizia ficarem quietas na mata, observando a presa, escolhendo o instante perfeito para o ataque. E quando o ataque veio, destruiu para sempre a menina que eu era. A menina que ainda acreditava que o mundo podia ser um lugar acolhedor, que as pessoas podiam transformar-se, que o amanhã seria melhor que o hoje. Tudo isso desvaneceu numa noite de temporal, quando os trovões abafaram os sons de conflito e a vida do meu pai se perdeu para sempre na nossa cozinha. Mas essa parte da história, meus queridos, revela o que um ser humano jamais imaginaria ser possível. Se você chegou até aqui comigo, segure firme minha mão enrugada, pois vou conduzi-los pelos cantos mais obscuros da minha memória. Aqueles que tentei esquecer por tantos anos, mas que permanecem gravados em minha alma como cicatrizes que nem o tempo consegue apagar. Fazia 3 dias que minha mãe havia informado por carta que retornaria apenas após mais um mês. 3 dias que meu pai andava cabisbaixo, trabalhando ainda mais intensamente, saindo antes mesmo do galo cantar e retornando quando a noite já havia consumido até o último raio de sol. 3 dias que meu irmão Osvaldo andava inexplicavelmente calmo, até ajudando nas tarefas domésticas, algo que nunca fazia. Naquela noite, a chuva caía com tanta intensidade que parecia querer carregar nossa pequena casa. As gotas golpeavam o telhado de zinco, produzindo um ruído ensurdecedor. Os relâmpagos cortavam o céu, iluminando a cozinha por instantes, e os trovões sacudiam as paredes como se fossem de papel. Noites assim eram comuns em Ribeirão das Pedras, mas aquela tinha algo diferente, uma tensão no ar que até eu, com meus 11 anos, podia perceber. Meu pai havia retornado mais cedo do trabalho devido à tempestade. Estava sentado à mesa da cozinha, iluminado pela luz fraca do lampião, contando as notas que havia conseguido com a venda do palmito daquela semana. Não era muito, mas somado ao que tinha guardado, seria suficiente para comprar mantimentos para o mês e ainda economizar um pouco. Veja, Terezinha, ele me mostrou algumas moedas, colocando-as em minha pequena mão. Isto é para você. Para comprar aquele caderno novo que está precisando para a escola. Sorri, sentindo metal frio na palma da mão, imaginando o caderno de capa dura que havia visto na venda do Sr. Joaquim. Era tão bonito, com desenho de flores na capa. Seria o primeiro caderno novo que eu teria, não um daqueles reaproveitados que a professora arranjava para as crianças mais carentes. Foi nesse momento que Osvaldo entrou na cozinha. Tinha um olhar estranho, diferente, e exalava um odor forte, embora estivesse suficientemente equilibrado para caminhar sem cambalear. Contando dinheiro, pai? Quanto tem aí? Perguntou, puxando uma cadeira e sentando-se diante do meu pai. Não é da sua conta, Osvaldo. Vá descansar que já está tarde. Não é da minha conta? E de quem seria? Sou seu filho. Tenho o direito de saber. Meu pai respirou profundamente, guardando as notas no bolso da camisa desgastada. Tenho o suficiente para não passarmos necessidade este mês e para comprar material escolar para sua irmã. Osvaldo riu, um riso seco, desprovido de alegria. Material escolar. Para quê?
Para ela acabar como nós, presa neste fim de mundo? A única que se salvou foi a mãe, que teve coragem de partir. Sua mãe não foi embora, rapaz. Ela está trabalhando, enviando dinheiro para ajudar a família. É diferente. Não é diferente. Ela não retorna porque não suporta mais esta vida limitada. E eu também não aguento mais. Meu pai levantou-se da cadeira, os olhos revelando uma raiva contida. Então vá embora você também. Já está crescido. Pode perfeitamente tentar a vida em outro lugar. Só não pense que vai levar o dinheiro que eu tanto me esforcei para ganhar. Foi quando vi meu irmão puxar algo da cintura. No início, com a iluminação precária do lampião, não identifiquei o que era. Apenas quando o metal refletiu o clarão de um relâmpago que rasgou o céu, percebi que era uma faca. Não uma faca qualquer, mas a faca de caça do meu pai, aquela que ele utilizava para extrair palmito, com cabo de madeira entalhada e lâmina longa e afiada. Passe o dinheiro, pai, Osvaldo falou com uma voz diferente, mais fria do que eu já ouvirá. Passe tudo o que tem aí e o que mantém escondido debaixo do colchão também. Meu pai permaneceu imóvel, os olhos fixos na faca, depois no rosto do filho. Não havia medo ali, apenas uma profunda tristeza. Uma decepção que parecia pesar toneladas. Então é isso? Vai roubar de seu próprio pai? Do homem que lhe deu a vida, que o criou, que sempre garantiu comida à mesa. Pare com o drama. Não é roubo, é apenas pegar o que me pertence por direito. Você nunca me daria mesmo. Guardei cada centavo pensando no futuro de vocês dois, meu pai falou com a voz embargada. Para que tivessem algo melhor do que eu tive. E é assim que você retribui. Osvaldo avançou, a faca apontada para o peito do meu pai. Chega de conversa. Onde está o dinheiro? Tudo aconteceu muito rapidamente. Meu pai tentou segurar o braço do meu irmão. Eles lutaram, derrubaram o lampião que se apagou ao cair, e ficamos na escuridão total, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais. Houve gritos, sons de confronto, objetos caindo no chão. Fiquei paralisada num canto, muda de pavor, incapaz de correr ou clamar por ajuda. Quando um relâmpago mais intenso iluminou a cozinha por alguns segundos, presenciei a cena que transformaria minha vida para sempre. Meu irmão em pé, a faca na mão, pingando. Meu pai no chão, uma mancha escura espalhando-se pela camisa clara, os olhos abertos fixos no teto, a boca entreaberta, como se desejasse dizer algo mais. O trovão que seguiu o relâmpago engoliu meu grito de horror. Osvaldo virou-se em minha direção, só então percebendo que eu estava ali o tempo todo, testemunhando tudo. Seus olhos encontraram os meus. E o que vi ali congelou minha alma. Não havia arrependimento, não havia choque, apenas uma frieza calculista, como se tivesse apenas abatido um animal para o almoço, não tirado a vida do próprio pai. Vi o que você me fez fazer, Terezinha, ele falou, a voz estranhamente calma. A culpa é sua também. Se você não tivesse ficado do lado dele, se não estivesse sempre me delatando. Recuei um passo, encostando na parede fria. Sabia que precisava fugir, gritar, buscar socorro, mas meu corpo não obedecia. Era como estar presa num pesadelo, daqueles em que tentamos gritar, mas nenhum som emerge. Agora somos apenas nós dois, ele continuou, aproximando-se lentamente. Até mamãe retornar. Você terá que me obedecer. E se contar para alguém o que aconteceu aqui? Bem, você já viu do que sou capaz. Concordei com a cabeça, tremendo tanto que meus dentes batiam. Não era uma promessa, era puro terror. Osvaldo acendeu o lampião caído, iluminando novamente a cozinha. O corpo do meu pai jazia no chão, os olhos ainda abertos, fitando o vazio. Quis correr até ele, abraçá-lo, dizer que o amava, mas o olhar do meu irmão me manteve imobilizada. Vá para seu quarto e não saia de lá até eu ordenar, ele comandou, já se abaixando para vasculhar os bolsos do meu pai. Preciso organizar esta confusão.
Corri para meu pequeno quarto, uma área separada apenas por uma cortina desgastada. Joguei-me na esteira que servia de cama e enterrei o rosto no travesseiro para abafar os soluços. Chorei até não ter mais lágrimas, até o corpo doer de tanto tremer, até o cansaço finalmente me arrastar para um sono intranquilo, repleto de pesadelos. Quando despertei na manhã seguinte, por um segundo glorioso, esqueci o que havia acontecido. Foi apenas um pesadelo, pensei. Um sonho terrível. Mas então ouvi meu irmão movimentando-se na cozinha e tudo retornou como uma onda gigante me sufocando. Levantei devagar e afastei a cortina. A cozinha estava limpa, sem nenhum vestígio do horror da noite anterior. O piso havia sido esfregado, os móveis organizados. Era como se nada tivesse ocorrido ali, exceto que meu pai não estava em lugar algum. Bom dia, irmãzinha. Osvaldo falou com uma normalidade perturbadora. Estava sentado à mesa contando dinheiro, o dinheiro do meu pai. Dormiu bem? Não respondi. Meus olhos percorreram a cozinha, procurando algum indício do meu pai, alguma prova do que eu havia presenciado. Se está procurando o pai, não vai encontrar, ele disse, percebendo meu olhar. Enterrei ele lá no fundo do quintal, debaixo daquela goiabeira antiga. Ninguém vai procurar lá. Senti meu estômago revirar. Falava da partida do nosso pai como se fosse o acontecimento mais natural do mundo, como se não tivesse acabado de ceifar a vida da pessoa que nos deu a existência, que cuidou de nós, que trabalhou até as mãos sangrarem para nos proporcionar o pouco que tínhamos. Por quê? Foi a única palavra que consegui pronunciar, a voz tão fraca que mal ouvi a mim mesma. Porque ele estava no meu caminho. Porque nunca me daria o que eu precisava. Porque ele sempre preferiu você, a filhinha obediente, a queridinha do papai. Havia tanto rancor naquelas palavras que recuei outro passo. Como não havia percebido antes o quanto meu irmão desprezava não apenas nossa condição, mas a mim e ao pai também. E agora? O que vai acontecer? Perguntei, ainda incapaz de processar completamente a nova realidade em que me encontrava. Agora vamos viver do nosso jeito até mamãe voltar. Você continuará frequentando a escola como se nada tivesse acontecido. Se alguém perguntar pelo pai, diga que ele foi trabalhar distante, na extração de madeira em Rio Preto. E quando mamãe retornar, bem, diremos a mesma coisa. Ele levantou-se da cadeira e veio em minha direção. Instintivamente recuei até sentir a parede fria nas minhas costas. E lembre-se, Terezinha, ele falou, segurando meu queixo com força, obrigando-me a olhar em seus olhos. Se você contar para alguém, qualquer pessoa, o que aconteceu aqui ontem à noite, farei com você o mesmo que fiz com ele. Entendo. Assenti, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto. Ótimo. Agora limpe esse rosto e vá buscar água na nascente. A vida continua. A vida continuava assim, mas não era mais vida, era sobrevivência no sentido mais básico. Cada minuto naquela casa transformou-se numa provação. Cada canto guardava lembranças do meu pai. Cada objeto me recordava dele, e cada olhar do meu irmão me lembrava que eu estava sozinha com alguém perigoso. Se você está me acompanhando até aqui nessa jornada dolorosa pelo meu passado, queria agradecer de coração. Compartilhar essa história depois de tantos anos ainda causa sofrimento, mas também alivia um peso enorme. Cada comentário de vocês me dá força para continuar. E se puderem deixar seu like, ajuda este canal a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir que, mesmo nos momentos mais obscuros, ainda é possível encontrar um caminho de volta para a luz. Nos dias seguintes, tentei manter uma aparência de normalidade. Ia para a escola, retornava, realizava as tarefas domésticas. Quando as vizinhas perguntavam pelo meu pai, repetia a mentira que Osvaldo havia criado. Ele foi trabalhar numa extração de madeira em Rio Preto. Ficará fora por alguns meses. Por dentro, estava morrendo gradualmente. À noite, deitada na minha esteira, chorava silenciosamente, agarrada à camisa velha do meu pai, que havia escondido debaixo do travesseiro. Durante o dia,
Evitava ao máximo ficar perto do meu irmão, mas numa casa pequena como a nossa, era quase impossível. Osvaldo começou a beber mais, a permanecer mais tempo em casa. Usava o dinheiro do meu pai para comprar bebidas e apostar no jogo do bicho na cidade. Às vezes, retornava trazendo presentes estranhos para mim, uma fita para o cabelo, um espelho pequeno, coisas que eu nem desejava tocar sabendo a origem do dinheiro que as comprará. Com o passar dos dias, percebi que seu olhar para mim estava mudando. Não era mais apenas o olhar de ameaça, de controle. Era algo diferente, algo que me fazia sentir desconfortável apenas por estar no mesmo ambiente que ele. Algo que revirava meu estômago e acelerava meu coração de medo. Uma parte de mim já intuía o que estava por vir, e essa parte já planejava como poderia me defender quando o momento chegasse, porque eu sabia, no fundo da minha alma, que o pior ainda estava por acontecer. Foi numa quinta-feira, quase 2 semanas após a partida do meu pai, que meu pior pesadelo começou a concretizar-se. Eu havia retornado da escola mais cedo porque a professora precisou ir até a cidade resolver alguns problemas. O dia estava quente, abafado, prenunciando tempestade para mais tarde. Ao chegar em casa, encontrei Osvaldo sentado à mesa da cozinha, 3 garrafas vazias ao lado dele, os olhos vermelhos e um sorriso que gelou minha alma. Chegou cedo hoje, irmãzinha, ele falou, a voz arrastada pela bebida. Venha cá, sente aqui perto do seu irmão. Preciso lavar roupa na nascente, respondi tentando escapar. Está acumulada. A roupa pode esperar. Ven cá. Havia algo no tom dele que não permitia discussão. Lentamente aproximei-me, mantendo uma distância segura, segurando firmemente a alça da sacola de pano onde carregava os cadernos. Sabe, Terezinha, ele começou, examinando-me de um modo que fez meu corpo inteiro estremecer de repulsa. Você está ficando parecida com mamãe. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de andar. Dei um passo para trás, o coração batendo tão forte que pensei que explodiria. Reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que via nos homens mais velhos quando observavam as meninas que já apresentavam formas de mulher, mesmo tendo apenas 13, 14 anos. Você é meu irmão, falei, a voz fraca de medo. Pare com isso. Ele riu, um riso desprovido de qualquer alegria. E daí? Nesta casa as regras agora são minhas. Seu pai não está mais aqui para protegê-la. Sua mãe está longe. Quem vai impedir? Naquele momento, fiz a única coisa possível. Corre. Corri para fora da casa como se estivesse sendo perseguida, para o meio da mata, para qualquer lugar distante dele. Ouvi seus gritos me chamando, depois o som dele tropeçando e caindo, provavelmente atordoado demais pela bebida para me alcançar. Permaneci escondida na vegetação por horas, tremendo de medo, imaginando o que aconteceria quando precisasse retornar. A chuva que ameaçava finalmente chegou, forte, impiedosa, deixando-me encharcada até os ossos. Mesmo assim, preferi ficar ali debaixo d'água a voltar para aquela casa que um dia foi meu lar e agora havia se transformado na minha prisão. Retornei apenas quando já estava completamente escuro, torcendo para que Osvaldo tivesse bebido tanto que estivesse inconsciente. Por sorte, foi o que encontrei. Ele caído na cama, roncando alto, exalando um forte odor. Tranquei-me no meu quartinho, empurrando um baú pesado contra a cortina que nos separava, sabendo que aquilo não me protegeria realmente, mas proporcionando-me uma falsa sensação de segurança. Naquela noite não dormi. Fiquei contemplando o teto de palha, pensando em como fugir, em como sobreviver. Pensei na minha mãe, que deveria retornar em algumas semanas, se a carta que ela enviou estivesse correta. Será que conseguiria resistir até lá? E mesmo que resistisse, será que ela acreditaria em mim quando eu contasse o que Osvaldo tinha feito ao pai? Ou ficaria do lado dele, que sempre foi seu favorito? Na manhã seguinte, Osvaldo acordou com uma ressaca terrível, passando mal no quintal, amaldiçoando o mundo. Aproveitei para escapar cedo, antes mesmo dele perceber que eu estava saindo, e fui para a escola. Lá, pelo menos, sentia-me segura, longe dele.
Foi na escola, sentada num canto do pátio consumindo a merenda, que comecei a elaborar um plano. Não podia continuar vivendo daquela maneira, esperando cada dia que o pior acontecesse. Precisava me defender, precisava fazer algo. Está tudo bem, Terezinha? A professora Aurora perguntou-me, notando meu silêncio, as olheiras profundas, a maneira como me assustava com qualquer ruído mais forte. Está sim, professora. Só estou com saudade do meu pai, respondi. A mentira já saindo facilmente depois de tantas repetições. É compreensível, querida. Trabalhar distante não é fácil para ninguém, mas logo ele volta, não é mesmo? Assenti, contendo as lágrimas. Se ela soubesse a verdade, se eu pudesse contar. Mas o medo era maior, o medo de que ninguém acreditasse, o medo do que Osvaldo faria comigo se descobrisse que revelei a verdade. Voltei para casa o mais tarde possível, tomando o caminho mais longo, parando para colher algumas frutas silvestres, buscando qualquer desculpa para não chegar. Quando finalmente não tinha mais como adiar, entrei cautelosamente, esperando o pior. Osvaldo estava estranhamente calmo. Tinha até preparado uma refeição. Arroz com feijão meio cru, mas ainda assim comida. Terezinha, ele falou quando me viu entrar. Ven ha comer. Preparei jantar para nós. Desconfiei daquela gentileza repentina, mas estava com tanta fome que sentei e comi em silêncio, mantendo sempre os olhos no prato, evitando encontrar seu olhar. Desculpe por ontem, ele disse após um tempo. Estava alterado. Falei bobagens. Você é minha irmãzinha. Não devia ter dito aquelas coisas. Queria acreditar. Por um segundo breve, desejei acreditar que o Osvaldo de antes, o irmão que brincava comigo quando eu era pequena, que me carregava nos ombros pelas trilhas da mata, havia retornado. Mas tinha visto o suficiente para saber que palavras não significavam nada para ele. Tudo bem, respondi ainda sem encará-lo. Vou dormir, estou cansada. Nos dias seguintes, Osvaldo manteve essa falsa cordialidade. Preparava refeições, perguntava como tinha sido a escola, até consertou o telhado que apresentava goteiras. Mas eu percebia os detalhes sutis, o modo como seus olhos me seguiam pela casa, como sempre encontrava um pretexto para tocar-me quando passava, como ficava observando-me dormir através da cortina fina que separava nossos quartos. Cada noite era uma agonia, deitada na escuridão, ouvindo sua respiração do outro lado, rezando para que ele não decidisse que aquela seria a noite em que a tênue barreira entre nós seria rompida. Ah, meus queridos, como é difícil falar dessas coisas mesmo depois de tanto tempo. O coração ainda aperta, as mãos ainda tremem ao recordar, mas preciso contar, preciso extrair esse veneno que permaneceu guardado dentro de mim por décadas. Foi num sábado à noite que o inevitável aconteceu. Osvaldo havia saído durante o dia. Retornou tarde, cheirando a bebida, como sempre. Eu já estava deitada, fingindo dormir, quando ouvi ele afastar a cortina do meu quarto. Sei que está acordada, Terezinha, ele sussurrou, a voz pastosa. Para de fingir. Permaneci imóvel, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Senti o peso dele fazendo a esteira afundar quando sentou ao meu lado. Você está me evitando, irmãzinha? Por quê? Somos apenas nós dois agora. Temos que cuidar um do outro. Sua mão pesada tocou meu braço e foi como se tivesse recebido um choque elétrico. Todo meu corpo reagiu com repulsa. Me deixe em paz, Osvaldo, falei, a voz trêmula, afastando-me o máximo possível. Não seja assim, ele insistiu, a mão agora segurando meu braço com força. Eu cuido de você. Te dou alimentação, abrigo. É assim que agradece? Por favor, implorei, as lágrimas já escorrendo. Sou sua irmã. Não é certo. Suas mãos subiram para meu pescoço, apertando levemente, uma ameaça clara. Errado foi você ter nascido e roubado toda a atenção do pai e da mãe. Errado foi você sempre ser a predileta, a protegida. Agora é minha vez de ter o que quero.
Foi quando algo despertou dentro de mim. Aquele medo paralisante que sentia deu lugar a uma indignação imensa, uma resistência que nunca havia experimentado antes. No escuro, minha mão tateou ao redor e encontrou a tesoura velha que utilizava para cortar retalhos. Num movimento rápido, mirei no braço dele e pressionei com toda a força. O grito que Osvaldo emitiu deve ter acordado até as corujas na mata. Ele saltou para trás, segurando o braço que sangrava. Você vai pagar por isso. Aproveitei o momento e corri. Corri para fora da casa, para a escuridão da noite, para o meio da mata, sem me importar com os espinhos que machucavam meus pés descalços, com os galhos que açoitavam meu rosto. Corri até não ter mais fôlego, até as pernas fraquejarem e eu cair de joelhos na terra úmida. Passei a noite inteira escondida numa pequena gruta que conhecia desde criança, tremendo de frio e medo, imaginando o que faria quando amanhecesse. Não podia retornar para casa, isso era certo. Osvaldo estaria furioso depois do que fiz. Não podia ir para a vila. Todos fariam perguntas que não podia responder. Não podia procurar as autoridades. Na minha cabeça infantil, achava que seria culpada pela partida do meu pai, já que não havia feito nada para impedir. Foi ali, naquela gruta escura, com fome e frio, que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Fugiria, deixaria tudo para trás e tentaria chegar até minha mãe em Santa Clara. Não tinha ideia de como realizaria isso, mas qualquer alternativa era preferível a retornar para aquela casa. Quando o sol nasceu, saí do esconderijo e fui até a estrada principal, decidida a seguir na direção que acreditava ser de Santa Clara. Caminhei o dia inteiro, os pés machucados, o estômago protestando de fome, parando apenas para beber água nos riachos e comer algumas frutas silvestres que reconhecia como seguras. Ao fim do dia, exausta, abriguei-me num casebre abandonado no meio da mata. Estava tão cansada que adormeci imediatamente, deitada no chão duro, usando o braço como travesseiro. Despertei com um som de passos. Meu coração quase parou quando vi a silhueta na porta. Era um homem. Por um segundo aterrorizante, pensei que Osvaldo havia me encontrado. Mas quando ele falou, percebi que era uma voz diferente. Menina, o que está fazendo aqui sozinha? Era Sr. Tibúrcio, um idoso seringueiro que às vezes visitava nossa casa para vender borracha para meu pai. Ele me reconheceu imediatamente. Terezinha, filha do Benedito, o que aconteceu com você, criança? Está toda machucada. Eu queria contar tudo sobre meu pai, sobre meu irmão, sobre o terror que tinha vivido nas últimas semanas, mas as palavras não saíam. O medo ainda me dominava. Me perdi, foi tudo que consegui dizer. Estava procurando o caminho para Santa Clara, onde minha mãe está trabalhando. Sr. Tibúrcio olhou-me desconfiado, mas não fez mais perguntas. Está na direção errada, menina. Santa Clara fica para o outro lado. Venha, vou levá-la até a estrada que vai para lá. Passa uma carroça transportando mercadorias. Talvez consiga uma carona. Segui o senhor em silêncio, agradecida pela ajuda, mas ainda tremendo de medo, olhando constantemente para trás, esperando ver Osvaldo surgindo da mata a qualquer momento. Chegamos à estrada principal quando o sol já estava alto. Sr. Tibúrcio deixou-me ali com um pedaço de pão que retirou da sua própria marmita. Fique aqui, menina. Logo passa alguém indo para a cidade. Mas tem certeza que não quer voltar para casa? Seu pai deve estar preocupado. Engoli em seco, quase deixando escapar a verdade. Não posso voltar. Preciso encontrar minha mãe. Ele partiu ainda desconfiado, mas me deixou ali e seguiu seu caminho. Permaneci sentada à beira da estrada por horas, observando o movimento escasso, reunindo coragem para pedir carona ao primeiro veículo que passasse. Foi quando ouvi o som de cascos de cavalo aproximando-se. Levantei esperançosa, imaginando que poderia ser alguém conhecido que pudesse me ajudar. Mas quando o cavaleiro chegou mais perto, meu sangue gelou. Montado num cavalo castanho,
Com um curativo improvisado no braço e os olhos injetados de ódio, estava Osvaldo. Te encontrei, irmãzinha, ele disse, desmontando e vindo em minha direção. Achou mesmo que podia fugir de mim? Vocês que estão me ouvindo até agora, imaginem o pavor que senti naquele momento. Estava esgotada, machucada, sem forças para correr novamente. Osvaldo puxou-me pelo braço com violência, arrastando-me para o cavalo. Vamos para casa. Temos assuntos inacabados, você e eu. Foi quando percebi que aquela poderia ser minha última chance. Se retornasse para casa com ele, provavelmente não sobreviveria para contar a história. Naquele instante desesperado, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Vamos para casa. Temos assuntos inacabados, você e eu. As palavras de Osvaldo ainda ecoavam em minha mente enquanto ele me arrastava em direção ao cavalo. Minhas pernas tremiam, meu coração parecia querer escapar pela boca. Naquele instante, algo dentro de mim despertou, uma força que eu desconhecia, nascida do mais puro desespero. Enquanto ele se virava para montar no cavalo, ainda segurando meu braço, minha mão livre encontrou uma pedra grande no chão. Sem hesitar, ergui-a e golpeei com toda a força na cabeça dele. O som foi horrível, como uma fruta madura caindo. Osvaldo cambaleou, soltou-me e caiu de joelhos, a mão na cabeça onde o sangue já começava a escorrer. Sua ingrata, ele murmurou, tentando levantar-se, mas caindo novamente. Não esperei para ver o que aconteceria depois. Montei no cavalo dele com uma agilidade que nem sabia que possuía e parti a galope, sem olhar para trás, sem me importar se havia machucado gravemente meu irmão ou apenas o deixado atordoado. Naquele momento, só pensava em escapar, em sobreviver. Cavalguei por horas, seguindo a estrada principal, rezando para estar no caminho certo para Santa Clara. O cavalo, um animal dócil acostumado com Osvaldo, obedecia aos meus comandos básicos. Quando anoiteceu, parei numa pequena clareira afastada da estrada. Estava com receio de continuar no escuro, de perder-me, e também precisava descansar. Amarrei o cavalo numa árvore, dei-lhe água num córrego próximo e encolhi-me debaixo de uma árvore frondosa, tremendo de frio e medo. Não consegui dormir. Cada ruído da mata assustava-me. Cada sombra parecia ser Osvaldo, vindo me buscar. E mais que o medo dele, atormentava-me a dúvida. Será que havia machucado gravemente meu próprio irmão? Seria agora tão ruim quanto ele? Quando o primeiro raio de sol atravessou as folhas das árvores, levantei dolorida e montei novamente. Precisava continuar. Precisava encontrar minha mãe antes que Osvaldo me encontrasse, se é que ele ainda estava em condições de me perseguir. Por volta do meio-dia, avistei as primeiras casas de uma vila que não conhecia. Parei num pequeno comércio e perguntei ao proprietário, um homem corpulento de bigode espesso, se estava no caminho certo para Santa Clara. Está sim, menina. Siga esta estrada por mais uns 20 quilômetros e chegará lá. Mas o que é uma criança como você está fazendo sozinha por estas bandas? E esse cavalo, de quem é? É do meu pai, menti, o coração acelerado. Ele me mandou buscar minha mãe, que trabalha na confecção em Santa Clara. Ele está doente. O homem olhou-me desconfiado, mas assentiu. Quer um pouco d'água? Está com a aparência de quem não se alimenta nem bebe há dias. Aceitei a água e um pedaço de pão com linguiça que ele ofereceu, devorando em segundos. Só então percebi o quão faminta estava. Agradeci e segui viagem, agora com a certeza de que estava no caminho certo. À tarde, quando o sol já começava a declinar, avistei as primeiras casas de alvenaria de Santa Clara. Era uma cidade pequena, mas para mim, acostumada com Ribeirão das Pedras, parecia imensa. Ruas pavimentadas com paralelepípedos, algumas lojas, uma igreja majestosa na praça central. Fiquei maravilhada e, simultaneamente, amedrontada. Como encontraria minha mãe naquele lugar? Parei novamente num estabelecimento comercial e perguntei onde ficava a confecção de roupas. O proprietário,
Um senhor de cabelos grisalhos indicou-me o caminho. No final da rua principal, um galpão grande com placa azul. Não tem como errar. Segui as indicações, o coração na garganta. Quando finalmente avistei o galpão com a placa Confecções Santa Maria, desmontei do cavalo e amarrei-o num poste próximo. Minhas pernas mal me sustentavam quando entrei pela porta da frente. Uma campainha soou quando abri a porta. Uma jovem veio atender-me, franzindo a testa ao ver meu estado. Suja, machucada, com a roupa rasgada. Posso ajudar? Ela perguntou, desconfiada. Procuro minha mãe, Conceição Oliveira. Ela trabalha aqui. O rosto da moça iluminou-se com um sorriso. Ah, Dona Conceicao, claro. Ela está nos fundos. Quer que eu a chame? Senti-me incapaz de falar mais. A emoção de estar tão próxima da minha mãe, depois de tudo que havia passado, deixou-me sem palavras. A moça desapareceu por uma porta nos fundos e poucos segundos depois ouvi a voz que mais ansiava ouvir no mundo inteiro. Terezinha, minha filha. E lá estava ela, minha mãe, mais magra do que lembrava, com olheiras profundas, mas ainda assim a pessoa mais linda que já havia visto. Corri para seus braços e desabei em lágrimas, soluçando tão intensamente que parecia que ia me partir ao meio. O que aconteceu, filha? Por que está assim, toda machucada? Onde estão seu pai e seu irmão? Era o momento de contar tudo, de revelar todo aquele horror que tinha vivenciado nas últimas semanas.